Pagre em Três Etilhas, Camilo Pegoraro, para que faça sua explanação na tribuna. Camilo, fica à vontade aí. Então, boa noite a todos, né? Quero agradecer aí o Renato pelo convite aí, agradecer aos demais vereadores, agradecer o pessoal que vai assistir depois, os que estão aqui participando. É sempre uma satisfação para a gente apresentar os trabalhos, porque é uma prestação de contas com a comunidade. A gente faz isso no rádio, divulga agora para os vereadores, para o poder público saber como anda o nosso desenvolvimento do trabalho durante o ano, quais as ações que a gente realiza e como realiza, né? Então, esse ano a gente também foi afetado um pouco pela pandemia aí, visto que as nossas ações elas são bastante voltadas ao campo e também precisam que a gente saia bastante ali em março, depois que foi vetado ali fazer visitas e principalmente eventos coletivos. Então nosso trabalho foi bem afetado também. Aí depois, quando voltamos à questão de visitas, aí a gente conseguiu dar uma sequência boa aí para o serviço até o final do ano. Esperamos que esse ano volte a ser permitido os eventos coletivos, que é uma das nossas ferramentas de extensão aí, né, para a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Então, hoje eu trouxe uma apresentação aqui mostrando os trabalhos, mas como tem vereadores aí novos aí que nunca participaram, e eu trouxe também uma pequena história do que é a IPAGRE, o que ela faz para que quem ainda não é familiar, não escutou nas outras aí, que tem os vereadores mais antigos de casa já sabem, mas é sempre bom a gente passar uma história aí, contar um pouco do que é a IPAGRE, né? Então eu trouxe e depois eu apresento os trabalhos aí desenvolvidos do ano passado. Então a equipe aqui de Três Etilhas é composto por mim, Camilo Pegoraro, pela Maria Luísa Gesser Volpato, a Isa. Aqui. Então, a missão da IPAGRE é conhecimento e tecnologia e extensão para desenvolvimento sustentável no meio rural e benefício à sociedade. O objetivo a fins é promover a preservação, recuperação, conservação e utilização sustentável dos recursos naturais, buscar a competitividade da agricultura catarinense, né? E aqui como principais atividades pesquisa, promover ganho de produtividade através da pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, estudo de condições climáticas, e na extensão rural apoiar o desenvolvimento das atividades na agropecuária, apoio do planejamento de produção do pequeno produtor, educação de novas técnicas de produção e fomento da organização do desenvolvimento social. Então, a parte da IPAGRE, ela vem sempre vão ver que tem sustentabilidade no nome, né? Que é os três pilares ali, né? O econômico, o social e o ambiental. Não se pode fazer uma coisa sem pensar na outra, todas elas estão relacionadas, né? Então essa é a grande preocupação da IPAGRE. Ela é dividida estruturalmente em UGTs, que são regiões, né? Então a nossa região aqui, que é a gerência de Campos Novos, aí, é uma gerência que abrange aí desde os municípios divisos do Rio Grande até o Paraná, né? São 10 UGTs aí no estado, cada uma com as suas gerências, e a estrutura da IPAGRE é uma das melhores aí de extensão rural do país, é modelo no país inteiro, é uma das melhores, se não a melhor em estrutura física para a questão de treinamento e também na parte de pesquisa, é uma das únicas que tem a pesquisa e a extensão na mesma entidade, né? Outros estados aí, eles têm uma entidade para a extensão e outra só para a pesquisa, né? Isso aconteceu em 1991, quando foi a fusão da Caresc e a Empasc, que era a empresa de pesquisa do Estado, e outras instituições, que deram origem à IPAGRE. Mas o início da extensão aqui em Santa Catarina é desde 1956, quando começou o ETA Projeto 17, a Caresc. Esse ETA aí foi um acordo do governo, todos os estados tinham um projeto e cada um era o número de um projeto. O Santa Catarina era 17. A história de extensão em Santa Catarina, ela começa, na verdade, é uma extensão global, né? Os Estados Unidos que fez extensão rural com a gente primeiro. Agentes de lá vieram desenvolver aqui e mostrar o modelo que eles tinham. Inclusive o 4S, que era um modelo que aqui
muito difundido, mas antigamente ele deriva dos Estados Unidos, lá era 4H, né, mas aqui virou 4S, e o modelo hoje que a gente faz extensão foi feito antigamente, levando profissionais daqui para lá para ver como é que funcionava e trazendo aqui desenvolvimento para os produtores daqui. Exemplo, vamos pegar um exemplo, a suinocultura, que antigamente era voltada à suinocultura de banha, hoje suinocultura de corte de carne, né? Isso foi através da extensão, trazendo matrizes de fora, trazendo material genético de fora. Então a Epagri, ao longo desses anos aí, teve um efeito aí muito grande na agricultura, né? Até se fala que a extensão rural um dia ela pode acabar, quando tudo andar tudo certo, não vai mais ser preciso o poder público, né, intervir. E eu acredito que não está muito longe, né? Hoje em dia a gente ainda faz bastante, mas os anos de ouro da extensão rural foi uma coisa que fantástico para a agricultura de Santa Catarina e do país em geral, né? Hoje os produtores já são bem mais tecnificados, né? Tem muito mais conhecimento e muito mais acesso ao conhecimento do que se tinha antigamente, né? Então eu trouxe aqui o balanço social, está ali 2019, mas é que 2020, né? Não saiu ainda, mas esse 2019 ele está na página da Epagri, todo mundo pode acessar. Eu peguei uma parte dele aqui que eu queria mostrar na história da Epagri, o que a Epagri faz, que é muito interessante. Eu dei uma cópia para cada um de vocês aí, que vocês podem estar seguindo, rabiscando aí. Eu ia colocar aqui, mas ficou muito difícil de ler, e daí ia ser complicado de vocês acompanhar. Aí vocês podem pegar e acompanhar aí, na planilha que eu acabei trazendo aqui. E eu queria destacar, né, que a Epagri aqui em Santa Catarina, aqui no município, nós temos aí a prioridade como o bovino de leite, pecuária, mais como bovino de leite e também com grãos. Mas eu quero destacar o trabalho da Epagri, que não é só o desenvolvimento aqui na extensão, quero destacar também a pesquisa e extensão, né? Por exemplo, aqui se vocês pegar a questão do arroz, veja que tem cultivares, a maioria dos cultivares aqui de Santa Catarina é da Epagri, a maioria das lavouras são cultivadas com materiais desenvolvidos pela Epagri, e daí você pensa, qual empresa assim, multinacional vai ter o interesse de desenvolver uma cultura de batata doce, de arroz, dessas culturas? Nenhuma. Então, o melhoramento de pequenas culturas e até grandes, o arroz é uma commodity aí que é importante para o nosso país, mas não é importante a nível mundial, né? Então, é importante a nível mundial, a Ásia consome muito, né? Mas entre as principais commodities não está, né? E assim como outras aqui, por exemplo, a banana, né? A cebola, se você for somar toda a participação das lavouras, 80% tem participação de cultivares da Epagri. Então, para representar a força da nossa empresa, né? Eu queria mostrar aqui, por exemplo, cultivares de ameixa, cultivar de ameixa letícia. Esse daqui não é cultivares desenvolvidos aqui pela Epagri, mas foi por causa dos testes da Epagri que foram desenvolvidas novas áreas ali, como está no quadro 5 ali, expansão de novas áreas. Então, através dos estudos de campo da Epagri, de extensão e de pesquisa, que se descobre onde que é os melhores lugares para plantar. A exemplo de vinhos finos, que é muito difícil produzir vinhos finos nas nossas condições. Então, isso é um trabalho da extensão, descobrir onde que tem as áreas que é capaz de produzir vinhos finos e assim poder difundir para os produtores, né? Eu trago aqui a maçã. A maçã também é muito forte, né? A Epagri tem cultivares de maçã. Exemplo aí, a cultivar Epagri 405 Fuji Suprema aí, né? Que tem 18% da área cultivada aí com essa cultivar. Então esse é um número muito expressivo na maçã, né? Mandioca 10%. Qual multinacional vai se investir, vai ter melhoramento ou pesquisa em mandioca? Não tem, né? Então, mas é uma coisa que é muito importante no campo, né? É muito importante para as famílias, né? É um trabalho que a Epagri realiza.
Assim como milho, a gente tem cultivar de milho. Esse milho é polinização aberta, então é mais pequenos produtores que pretendem salvar a semente e depois plantar, usar essa semente. Ela é viável, ela não é um híbrido, então você pode estar usando a semente para o próximo ano sem problema nenhum, né? Então isso ainda é plantado, tem bastantes áreas aí em Santa Catarina que utilizam o material. Aqui, como eu tinha falado, aqui, cultivar de uva branca, cultivar de uva branca vermetino, cultivar de Poloski. Então, esses trabalhos aqui são os trabalhos que a Epagre fez para poder introduzir essas culturas e hoje tem um número significativo, né? Outras culturas aqui dão um destaque para o maracujá, aqui, que 61% aí dos cultivar é cultivar da Epagre, né? Foi ela que desenvolveu o cultivar dela. Então, quase todos os produtos hoje produzidos em Santa Catarina tem dedo da Epagre, né? Nos municípios assim que são mais produtores, por exemplo, a cebola em Ituporanga é muito forte, a Epagre lá, inclusive tem as cultivares de cebola dela, né? Virando outra página aqui, tecnologias desenvolvidas e difundidas pela Epagre, né? Por exemplo, na banana, o sistema de monitoramento e previsão para controle do mal da cigatoca na bananeira. Então, 52% das áreas aí utilizam essa tecnologia. Então, isso é muito expressivo a nível do estado, que é muito forte, né? Mais no litoral, na área da banana, né? Maçã também, manejo de praga macieira no sul do Brasil, ali, ó, 100% utilizam no sul do Brasil, né? Isso aqui, muitos desses dados não são só do estado, né? Mas sim do todo o país, que as tecnologias que aqui são produzidas não ficam só aqui, né? São difundidas para todo o país e todo mundo pode ter acesso a isso, né? Então, a nossa empresa ela trabalha, tem muitos nichos de mercado, muita ramificação, trabalha com muitas coisas. Cada município tem a sua particularidade. Município que hoje aqui a nossa é pecuária de leite, o município aqui vive isso, sobrevive com isso no meio rural, é o principal, né, deles, tem outras, mas outros municípios não é essa a realidade, né? A pecuária de leite não tem muita significância, mas, por exemplo, uma cebola é muito significativa, né? Mas a gente está lá e tem trabalho forte em todas essas áreas, né? Aí tem também a questão do tomate aqui, sistema de aviso para controle de doenças tomateiras, 7% das áreas. Esse sistema de aviso é integrado com a parte da CIRAM, que faz previsão do tempo. Então, com esses avisos meteorológicos, a gente consegue controlar aí a questão de quando aplicar e que hora aplicar, né? Porque muitas doenças, principalmente tomateira, era calendarizado, né? Então, se aplicava cada tanto tempo se aplicava. Então, se descobriu que a doença só atacava quando tinha uma condição climática específica. Então, começou a se monitorar essa condição climática e quando via que a condição estava favorável, eles mandavam um alerta, ó, tem que aplicar. Então, com isso, não existe uma condição favorável direto. Algum tempo é favorável, algum tempo não. Mas como antes era calendarizada, a época que não era favorável, eles estavam aplicando do mesmo jeito. Então, com isso, reduziu muito o custo, né? Da área do tomate e ainda assim muito menos agrotóxico, então virou uma cultivar bem mais sustentável, por assim dizer, só monitorando o clima, né? Então esses são os trabalhos assim, tem muitas outras coisas, vocês podem ler aí depois, que a Epagre desenvolve. Então é uma empresa forte, é uma empresa que produz muito por Santa Catarina, né? Então, isso eu queria deixar retratado aqui para os novos vereadores aí, para entender nossa extensão, como é feita a extensão rural aqui de Santa Catarina, né? Muito aliada junto à pesquisa, a extensão gera demanda e a pesquisa vai atrás e depois nos devolve as soluções, por assim dizer, para a gente poder desenvolver a campo, né? Então, o resumo das atividades 2020, como eu tinha falado, o município de Três Etilhas tem duas linhas prioritárias, que é a pecuária sustentável e a produção sustentável de grãos.
A gente também trabalha sucessão familiar, apropriação de renda, execução de políticas públicas e desenvolvimento institucional. A prioridade que a gente fala, pecuária e produção de grãos, é que a gente desempenha a maior parte do nosso tempo para fazer esses serviços. Não que a gente não faz os outros, não é a prioridade, mas a gente faz os outros. A gente tem atuação em todas essas áreas que aí estão listadas, né? E o ano passado, apesar da pandemia, né, a gente teve 264 famílias atendidas. Então, quase todas as famílias do município de Três Itilhas, a gente tem alguma linha de trabalho, umas bem menos, outras bem mais, mas a gente chega a atingir quase todas, porque, se eu não me engano, são 400 e poucas imóveis, mas nem todos também têm família, né? Então, é um número bem significativo. 956 atendimentos com repetição, 731 atendimentos presenciais em escritório, 225 visitas e atendimentos a campo, né? Capacitação, coloquei um asterisco ali, que o ano passado teve, retrasado, mas esse ano não teve as capacitações, reuniões em grupos foram proibidas e a gente começava a maioria das nossas reuniões depois de março com os produtores, não tinha nenhuma antes desse período, exceto algumas reuniões que nem essa de apresentação dos resultados. O ano passado foi feito em fevereiro, então não teve muito. Isso aqui é um gráfico como são distribuídos durante o ano nossa demanda. Então ali março e abril é bem pouco, porque realmente a gente, aquela época chegou até fechar o escritório, né? Então aí em maio retomou os trabalhos aí com uma demanda bem forte aí, e o inverno geralmente é mais forte, onde que tem mais procura pelo nosso serviço, a questão das operações de políticas públicas, de troca de milho, de troca de calcário, e também a parte de custeio, que começa em agosto e setembro, e alguns projetos de investimento que é mais forte. Aí final do ano tem mais alguma coisa de relatório do Banco da Terra, mas começa a nossa demanda a ficar um pouco menor de serviço. Então, o município de Três Itilhas possui 124 DAPs ativas. DAP, para quem não sabe, é a declaração de aptidão ao PRONAF. Então, o produtor que tem a DAP, ele é considerado pequeno produtor e acessa linhas de crédito com juro mais barato, né? Para poder aí investir ou custear suas atividades. Então, aqui, o total de contrato feito através da Ipagre ano passado foi R$ 1.607.000. O indicador do programa desatualizado, eu pego sempre um dado ali, que quanto que o município investe durante o ano, mas eu não consegui esse ano. O ano passado eu trouxe esse valor, mas em torno de 7% a 8% dos produtores investem junto com a Ipagre. Então é só aumentar esse valor aí, é bem maior, que é crédito que vem do Banco Central para os produtores, mas que eles não acessam através da Ipagre, né? Acessam através de particulares. Então, o município de Três Itilhas, ele na parte agrícola, principalmente em crédito, ele bate muitos outros municípios, inclusive grande município. Aqui tem muito investimento, aqui gira muito dinheiro aqui na agricultura, o pessoal investe bastante, utiliza bastante a ferramenta do crédito agrícola, e isso é importante, né? Porque quanto mais se trabalha com a ferramenta do crédito agrícola, mais rápido cresce uma propriedade, né? Porque esperar tudo, você ter o dinheiro para depois investir, isso demora muito, né? Então, essa ferramenta, além de ser segura, que você trabalha o dinheiro do banco e pode até assegurar seus investimentos, você ainda consegue um crescimento mais rápido, né? Pecuária sustentável, então, implantação de pastagens perenes, né? Trabalhamos no ano passado, que é um dos nossos lemas principais, aí, o nosso trabalho principal é a implantação de pastagem perene, por ser, a longo prazo, ser muito mais rentável para o produtor, que ele não precisa estar todo ano formando pastagem. São pastagens que elas têm uma distribuição uma oferta de forragem mais constante do que forragens anuais, que acabam produzindo muito em um curto período de tempo. Essas produzem mais estável, mas um longo período de tempo, e isso é muito rentável e muito desejável para a pecuária, né? Então, aqui as fotos. Aqui fotos de implantação de pastagens. Essa aqui é algumas tecnologias, assim, por assim dizer, que a gente, junto com o produtor, acaba falando para ele fazer, que é a produção de mudas na própria propriedade, com um custo muito mais baixo. Isso daqui
resíduo de silagem que sempre fica, sobra no silo, você pode usar de substrato, e essa é a própria lona que você já tem que jogar fora todo ano, então você só tem que fazer essa parte de piscina e plantar todas as mudas, depois só tira e planta no campo, né? Isso dá uma taxa de sobrevivência das mudas de quase 100%, porque você plantar só o nó ou tirar o baraço dela e plantar é muito ruim, porque numa seca aí você pode perder quase todas as mudas, e assim é muito difícil perder, até inclusive quando dá seca. O produtor chega a relatar que esse ano o produtor plantou muda naquela época da seca ali, ele quase não perdeu muda, mesmo com o tempo seco, né? Porque a muda já vem com um pouco de terra, já está desenvolvida, então ela tem uma capacidade de resistência muito maior, né? Acompanhamento de URTs, o URT é unidade de referência tecnológica, então essas unidades é que a gente desempenha um serviço assim com maior tempo para depois levar os outros produtores lá para ver o que a gente está fazendo para eles que possam copiar e fazer nas propriedades deles. Aí essa unidade de referência nós temos no Marcos Mazeto, então nós estamos também com a pesquisa participativa lá em 35 URTs do estado inteiro. Ele é uma das que está participando. Que todo mês a gente corta, toda a passagem do gado do piquete a gente corta e pesa e manda para análise bromatológica, para ver quanto que essa pastagem está rendendo a cada corte. Então, para isso, esse estudo aí vai servir para inúmeras coisas, entre elas, você poder recomendar uma espécie de planta para cada região e saber o quanto rende cada espécie de forrageira em cada região, né? Então, 35 no estado inteiro estão trabalhando e fazendo o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. Além disso, aqui é a foto da URT, lá no Marcos também. Aqui acompanhamento do gado leiteiro, com adubação de pastagem, aqui é no Odenir. Aqui é no Marcos, que junto com essa pesquisa participativa também se trabalha a questão zootécnica do rebanho, um veterinário que vem todo mês agora acompanhar o rebanho na questão sanitária. Então, ele faz todo o acompanhamento, faz toque, faz a parte de reprodutiva e depois repassa para o produtor aí o que pode estar melhorando. As propriedades, assim que nem a do Marco, já são só mais alguns ajustes finos aí, né? Então, não tem mais muita coisa assim grande para mexer, mas tem muita coisa ainda que dá para fazer e que fica melhor, né? Aqui é o acompanhamento na parte da ovinocultura, com o Marildo. O Marildo é veterinário aqui de Joçaba, da Ipagre. Então, aqui no dia a gente ele estava fazendo a parte, discutindo com o produtor aqui a questão do confinamento, e também um dia ele veio fazer a parte de ensinar como que acha a veia dos cordeiros, como que faz a corte de cauda com cauterizador. Também ensinou como que faz o soro na veia, como que drena a abscessa, como que faz a glicose no abdômen dos cordeiros novos. Então, todas essas coisas aí, claro, algumas o produtor sabia, mas a maioria ele não sabia fazer, e foi bom, porque foi uma manhã inteira lá mostrando como que se faz para depois ele poder fazer aí na cordeirada, né? Então, esse é mais um trabalho aí realizado em parceria com o Marildo, da Ipagre de Joçaba, na parte da ovinocultura. Planejamento de piquetes, aqui é a propriedade do Márcio Praxmar. Ele está agora indo para a bovinocultura de corte, trabalhava com leite, e a gente planejou aí uns piquetes nas áreas que ele queria. Então, essa área piquetes ali na parte de cima já está todo feito já, inclusive, e as gramas já estão praticamente todas implantadas. A parte de baixo ali foi demarcado agora, foi planejado e está para ser implantado. Então, só esse ano com os piquetes ali que foi implantado e funcionando não bem, porque ainda tem uns que tem que a grama fechar e depois começar a girar, mas ele já estava naqueles 8 hectares ali. Essa semana eu fui lá, ele estava com 80 cabeças, né? Entre terneiros e gado mais velho, então a unidade animal deve estar estava com mais 60 cabeças, agora deve estar com umas 50 cabeças de gado ali, tranquilamente, assim, não está faltando pasto, tá bom lá, né? Então, assim, ainda falta a questão de fazer água, sombra talvez, porque ele ainda tem uma boa sombra ali no lado. Então, esse terreno tem um potencial muito grande ainda, ele vai conseguir colocar muito, acredito eu, muito mais gado aí, né?
Aí o dia que a gente estava lá demarcando os piquetes, demarcando os corredores e estaqueando para depois fazer a cerca. Então, o acompanhamento... Acho que aqui eu pulei... Não. Acompanhamento de unidades produtivas, recomendação para melhoria de solo, então de 30 beneficiários, projeto de custeio de investimento na área, 23 propostas elaboradas. Sucessão familiar, o evento não foi realizado devido à pandemia, né, que esse evento ele é em Campos Novos. O jovem daqui ou os jovens que pretendem acessar esse curso, eles vão para Campos Novos uma vez por mês durante 3 dias e lá eles têm capacitação sobre as diversas áreas da agricultura, aquicultura, ovinocultura, bovino de leite, capacitação em políticas públicas. Então, de lá o jovem sai com a ideia do que montar dentro da propriedade. Os pais são levados lá também para iniciar a sucessão familiar, para que possam dar para o jovem uma parte do terreno, ou uma parte do compromisso, uma parte da responsabilidade, para os que comecem a engrenar na propriedade e eles começar a tomar conta. E isso é muito importante para a sucessão, que é uma das coisas aí prioritárias da IPAGRE, né? Mas esse ano não teve como realizar. Eu trouxe aqui umas fotos do evento que foi realizado do ano retrasado, né? A sala cheia, muitos jovens aí participam de toda a regional. Aqui do ano retrasado foi o filho do Dene, ali, o Matheus, que formou lá. Fez investimento em energia solar na propriedade dele, já está funcionando, inclusive. Produção sustentável de grãos, que é a outra prioridade. O ano passado a gente ficou mais concentrado em visitar as lavouras, alguma coisa de recomendação de adubação de solos, orientação de coleta de material, orientação de posicionamento aí de defensivos agrícolas, elaboração de laudos de custeio e alguns proagros. O proagro, eu não fiz nenhum aqui porque o agente... O extensionista do município não faz proagro no município, né? Então, se alguém solicitar e for a IPAGRE, vem de outro município. Eu fiz proagro em Jaborá esse ano, estive fazendo alguns lá. Execução de políticas públicas, então a distribuição de calcário e milho do semente do programa Terra Boa. Foram 639 sacas de milho distribuídas, né, custeadas, 136 beneficiados. 1.759 toneladas de calcário com 72 beneficiários beneficiados no município. Acompanhamento de propriedades com elaboração de relatórios, que é o relatório anual RATA, que é relatório anual técnico de acompanhamento dos produtores que acessaram o Banco da Terra e tem esse crédito. Então, todo ano a gente tem um compromisso de fazer um relatório. E projetos emergenciais. Esse ano a gente teve aí 2 eventos aí. Um que foi o vento, né, pegou aqui 15 de agosto, se não quero me enganar, e acabou destruindo parcial, quase total, algumas propriedades aí, e a IPAGRE o governo do estado disponibilizou muitos créditos que eram operacionalizados através da IPAGRE, né, para reforma e reconstrução das propriedades. Depois veio a seca, que também foi disponibilizado um recurso aí para construção de cisterna, armazenamento e captação de água nas propriedades, que também foi outro evento adverso aí que castigou bastante as propriedades. E a gente tinha e tem linhas ainda do desastre lá do vento, ainda fecharam as linhas, foram feitos os projetos para os produtores mais necessitados e as linhas do projeto da seca ainda estão em vigor, né, para os produtores que precisarem acessar. A gestão de desenvolvimento institucional que a gente está fazendo aqui agora, que é a apresentação dos nossos trabalhos na Câmara Municipal de Vereadores, realizado ano passado. E eu sempre trago um trabalho de destaque que eu acho que foi destaque durante o ano, que eu queria mostrar, que foi a utilização do espaço da rádio, já que a gente não conseguia fazer nenhum evento coletivo. A gente fez um especial ali de um mês na rádio, toda segunda-feira a gente falava, eu fiz sobre a criação de terneiras. E despertou interesse, o produtor veio até o escritório e eu passei como é que construía a cabana e como é que fazia o manejo. Então, assim, apesar de a gente não conseguir fazer o evento coletivo, mas a gente, através da ferramenta aí do rádio, a gente conseguiu. O silo secador também foi através do rádio que o produtor nos procurou e eu acabei fazendo o projeto para ele. Espero eu que ano que vem eu esteja mostrando o silo secador, que era para estar em construção agora no começo do ano. E
E a cabana de terneira, eu já tive o produtor até hoje, estava lá. Essa aqui é do Dênio, eu não tenho do outro produtor, que fez também. A cabana, para mim, é o melhor sistema de criação de terneiras de todos. Nem todos têm a disponibilidade da área, talvez, e um pouquinho não tem tanta mão de obra, mas é um dos sistemas, um dos que mais se cria bem uma terneira, né? Com menor índice aí de mortalidade e de diarreia que pode ter é um sistema de cabana aí, que o próprio sol faz a desinfecção do ambiente, só vai mudando ela conforme entra terneiras novas, então isso daí diminui demais os índices aí de contaminação por bactérias aí que acabam atrapalhando o desenvolvimento do rumen e posteriormente acabam deixando uma vaca que tinha um potencial alto de produção, um potencial aí mediano, né? Porque acaba não desenvolvendo o rumen, né? Então, o principal período crítico ali para uma vaca é quando ela é uma bezerra, né? Então, uma má criação ali nessa fase vai te atrapalhar para o resto da produção daquela vaca. Então, sei lá quantos anos ela vai ficar na propriedade, mas uma propriedade a pasto, uma vaca pode ficar aí 7, 8 anos tranquilamente. Então, você criar uma terneira ali, em 2 meses, você estragar uma vaca para 8 anos é muita coisa, né? Então, a gente tem uma prioridade aí para tentar fazer os produtores aderir a esse sistema. E quem adere e faz certo, eu acredito que não volta mais para outro sistema tradicional aí de criação de terneiras, que dá muito resultado. Então, esses foram nossos trabalhos do ano passado. Agradeço aí a paciência de todos aí por nos escutarem mais um ano, né? E deixo aberto aí a palavra, se quem tiver dúvida aí pode me falar. Bom, pessoal, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para o Camilo. O vereador José da Rocha, pode. Assim, Camilo, boa noite. E quero parabenizar por você tirar esse tempo de vir aqui nos mostrar esses trabalhos importantes que vocês fazem para os nossos agricultores. Eu fico feliz porque a gente vê que vocês estão investindo em muita tecnologia hoje para a agricultura. Isso todos nós ganhamos com isso. Porque a gente sabe que se a agricultura vai bem, todos nós vamos bem também na nossa cidade ou onde a gente vive. Mas eu tenho assim umas informações assim, Camilo. Queria ver se você conseguiria tirar umas dúvidas. É sobre essa praga que está atacando os milho agora, nesse momento, que chamam de cigarrinha, ou sei lá como tem outros nomes. Eu tenho conversado com algum proprietário dessas máquinas de silagem, me falaram que não tem mais assim vaga para pegar mais algum serviço para fazer silagem, porque estão antecipando muito as lavouras e eles não estão conseguindo fazer a silagem, porque diz que é um curto prazo que tem, eu não sei bem certo sobre essa doença, que em poucos dias o pé de milho começa a cair, então acabam perdendo tudo. Então eles dizem que está preocupante, estão fazendo silagem quase só da palha, né? Milho é pouco. E falam que essa praga ataca durante a noite, a gente não sabe se é verdade isso. Durante o dia passa veneno, eles estão tudo no mato, vem à noite. E outra informação é que a gente tem que depende a semente, a qualidade da semente. Eu não sei se é todo a semente, ou tem algumas que não, que são mais resistentes. Então eu só queria tirar uma dúvida contigo, se tu consegue nos adiantar alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Agradeço pela pergunta aí. Tá mesmo, é um problema grande aí no município, né? Começou forte esse ano, mas não é uma coisa nova, né? A questão da cigarrinha aí, eu trabalhei lá na Bahia antes de vir para cá e lá a gente era um problema bem sério. Então, não é a cigarrinha propriamente, né, o problema é o que a cigarrinha transmite para o milho, né, que são viroses. Uma delas é um vírus, mas as outras duas aí não é vírus, não é nem um vírus, nem uma bactéria, né, eles falam espiroplasma, e é um negócio aí que, vamos chamar de vírus aí, né, para uma virose. Mas o que acontece? A cigarrinha ela só se contamina,
Então, o que ela faz é, quando ela vai se alimentar, aí ela vai transmitir aí para os outros pés de milho. Então, o manejo disso daí é muito complicado, porque isso só vai aparecer depois de umas 2 semanas, aí os sintomas no milho, né? Então, em 2 semanas, muitas outras cigarrinhas já se contaminaram e estão contaminando a lavoura toda. A questão de variedade de milho é fato mesmo, porque realmente alguns cultivares aí são bem mais resistentes do que outros, devido à variabilidade genética do milho, né, que é muito grande. Algumas empresas aí têm suas fontes de material genético aí em milhos que são mais suscetíveis, outras não, né? Então, acaba que uns sofrem muito mais e outros quase não sofrem com ataque de cigarrinha. O que a gente tem falado é para o produtor ficar atento esse ano aí a variedades que são complicadas aí para a questão da contaminação, para que o ano que vem possa ser implantado essas variedades, e também o cuidado com tratamento de semente no começo da cultura, aí as aplicações tentando eliminar, por assim dizer, ou tentando controlar ao máximo a questão da cigarrinha. Só que a questão é que nós temos uma janela muito grande de plantio, né? Então, para o norte, aí, eles têm uma janela muito curta, então você consegue controlar, quase todos os milhos estão na mesma época para controlar. Aqui é mais complicado. Tem milho que já está quase ponto de silagem, e tem gente que ainda está plantando milho, né? Então, quem está com milho grande não vai fazer controle, quem está com milho pequeno precisa de controle, mas se você vai controlar uma praga que voa, você passa produtos hoje que são de contato, amanhã já a praga pode estar ali de novo, né? E a questão é que ela só ataca de noite, não é porque ela é normal, assim, a questão é que ela não fica fora durante o dia e vem, mas quando você aplica, você vai matar, mas ela vai voltar, né? Porque ela tem lavoura de milho aí que vai ser vetor aí de cigarrinha para todas as outras. Então, esse ano não tinha como ninguém adivinhar quando que chegaria aqui esse problema, né? Saberia que um dia chegava, não sabia quando. Então, como que você vai tratar e fazer prevenção disso se você nem tem o problema ainda, né? Então, esse ano chegou, esse ano está aí o problema. A gente não sabe se o ano que vem vai ser forte assim a pressão, até porque essas viroses são exclusivas do milho. Então, a cigarrinha não, como outras espécies aí ficam em outras plantas aí, a virose não fica. Então, a cigarrinha tem que se contaminar numa planta contaminada. Então, para o próximo ano, como a gente tem aqui um vazio sanitário, que é o inverno, a gente pode estar recomeçando uma safra aí, cuidando aí com os manejos de tratamento de semente e manejos aí de cuidar a cigarrinha e monitoramento de lavouras aí no começo para tentar evitar. Tanto que a questão pode ser que ano que vem nem tenha tanta incidência também, a gente não sabe como que isso vai se comportar, né? É que nem lagarta, tem ano que é forte, tem ano que não é. E isso ninguém sabe o porquê, bem certo, né? Porque que tem uma época que a incidência é forte e época que não. Mas a questão que esse ano aí pegou, quem pôde cortar para silagem, provavelmente menos massa e menos qualidade. Quem pôde já cortar ainda conseguir implantar uma cultivar mais um soja, um milho, ainda pode ter uma rentabilidade na área, mas quem deixou o milho mais para tarde e se faz ser atacado ou não, quando atacar é muito difícil ter o que fazer. Até porque seguro da lavoura não cobre praga nem doença, né? Pro agro, então, só cobre questão de evento climático. Então, é um problema sério aí, só que é muito regional. Até daqui, eu acho, o oeste não tem conhecimento, mas parece que está sendo atacado. A questão de Campos Novos, aqui eu não vejo nenhuma lavoura com problema, então... É por isso que praga é um negócio assim que é difícil falar o que vai ser, né? Pode ser que o ano que vem seja a mesma coisa, pode ser que a gente se prepare para um combate aí que nem existe o ano que vem, né? Mas é bom estar preparado, com certeza. E selecionar, cultivar, tratamento de semente, monitoramento, e aí fazer a aplicação quando necessário para tentar eliminar o vetor, né? Que é a cigarrinha. Valeu, Camilo. Obrigado pela explicação. A gente vê que a coisa não é muito simples, né? Dá para entender que é bem complicado. Por outro lado, a gente fica sentido por causa dos nossos agricultores aí que passam por tantas dificuldades, né? Então, tomara que vocês consigam aí orientar bem eles e consigam evitar isso para o próximo ano. Obrigado, viu, pela explicação. Eu passo a palavra, senhor presidente. Obrigado,
Vereador José da Rocha, vereador Rodrigo Candler, pode fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Camilo. Quero agradecer a sua presença, tá boa explanação sobre o tema e as atividades que vocês aqui estão fazendo pelo município. O vereador José da Rocha, hoje tem produtos também, muitos agricultores não levam fé nos produtos microbiológicos, mas hoje tem produtos que estão combatendo. Eu tenho acompanhado vários estudos, até porque é a minha área, que estão juntamente com produtos com inseticidas, que estão conseguindo combater essa cigarrinha. Basta saber o momento certo, e vai ter que entrar sim mais que uma vez da lavoura para aplicar, mas com resultados bem positivos para o combate a esse inseto. E outra coisa que eu queria comentar, Camilo, é a questão aqui da Ipagre em cima da apicultura. Sabemos que tem vários apicultores aqui, tá meio, a gente conversando com vários, tem esse ano teve uma super safra, muitos têm bastante mel e não tem conseguindo, como é que eu vou dizer, vender esse mel, porque não tem, como tem vários que estão produzindo, o mercado, o consumidor não está faltando praticamente o consumidor aqui na nossa região. Não teria algum trabalho em si? A gente sabe que tem uma empresa que está própria em Luzerna que trabalha com isso, né? Que embala principalmente. Então, uma parceria, sei lá, o que você poderia sugerir em cima disso? Seria isso, senhor presidente. A questão do mel, sim, Rodrigo, não é uma prioridade do nosso trabalho aqui, a cadeia da apicultura, né? A gente tem alguns trabalhos aí, a gente ajuda, tem alguns kits aí que a gente pode estar ajudando o produtor, mas a gente já trabalhou com isso, sim. Aqui a questão, a parte do mel, vamos colocar assim resumido, você embalar e vender é muito complicado, porque ele é um produto animal, né? Então, tem um produtor aqui que desde que eu cheguei, nós estamos batendo cabeça com ele, ele quer fazer uma unidade lá de processamento e embalagem de mel. Mas fica tão caro que ele teria que produzir muito mais mel, entendeu? Porque só para cobrir os gastos com veterinário, que vai ter que fazer inspeção todo mês, vai ter que fazer toda a construção própria para ele conseguir esse selo. Hoje se sabe que o selo municipal vende na região, já ajudou muito, né? Mas o mercado que nem o mel, você poderia vender longe, né? Você precisaria ter um selo, pelo menos estadual, se não federal, né? Que é muito mais difícil de você conseguir. Tem algumas, Tangará também tem um produtor que tem o selo estadual. E ele embala, ele cobra uma porcentagem e embala. Só que ele tem que embalar com o rótulo dele, né? Então você vai levar teu mel lá, você não pode ter teu rótulo, você não pode ter tua marca. Então ele vai colocar o rótulo dele, talvez lá constando que foi produzido por tal produtor, né? Mas os produtores querem embalar com o rótulo deles e também tem a desconfiança que acha que o lugar lá vai trocar o mel dele, né? Mas será que vai embalar meu mel mesmo? Pô, não sei, eu acho que sim, né? Me parece que o cara que fez toda uma estrutura dentro da lei não vai querer tá trocando mel, né? Mas eu não posso afirmar com certeza, né? Então, tem essa desconfiança, tem a questão do rótulo, que ele não consegue embalar o mel com o nome dele, ou a marca que ele quer. E, então, isso limita os produtores. E a questão de fazer uma cooperativa aqui para produzir mel, ela até poderia ser viável. Mas a cooperativa que aqui hoje tem, já é complicado trabalhar, que montar a cooperativa não é fácil, né? Ainda mais uma questão que nem o mel, por exemplo, montar uma cooperativa é difícil, né? Assim, precisaria muito do empenho dos produtores e muito do empenho do poder público, né? Porque senão não roda, não adianta. É muito difícil nascer do zero, assim, só entre produtores e seguir só entre produtores. Precisa muita parceria do poder público, muito incentivo, e isso é muito difícil de conseguir, né? Nessa questão aí do mel. Então, assim, os produtores que assim querem e que têm uma safra boa,
Hoje, se quiser vender para fora, o que tem é embalar em casa que já tem o selo e ter que vender com o rótulo deles. O que a gente sabe é que o mercado informal de mel é muito grande, né? Então, acaba que eles conseguem vender uma parte da produção, se não toda a produção ali regionalmente, sem inspeção, sem nada, né? Vende, e acaba que não fazem isso, né? Porque esse ano é o super safra, é difícil escoar, mas ano que vem eles guardam de repente esse mel e conseguem escoar esse mel, né? Então, muitos não têm esse interesse até de repente de entrar numa associação e fazer o negócio dar certo. Tem, inclusive, em Campos Novos tem. No ano passado a gente chegou a conversar até sobre isso, se não me engano, aqui na Câmara, o ano retrasado. Foi feito lá na Ipagre, tinha uma casa do mel lá que os produtores usavam, mas acabou não andando, né? Essa administração, e quando passou para alguns produtores tocar, acabou não andando. Hoje tem estrutura, mas não funciona, não se processa mel lá. Então é mais particular, e daí o produtor que quiser embalar vai ter que saber que vai ter que embalar com outro rótulo, mas é o produto dele, né? Mas é o único jeito hoje de ser legal sem montar a sua própria estrutura, né? Ou se não montar a sua própria estrutura aí que vai ficar mais caro. E daí ele monta a própria estrutura e daí talvez não tenha ninguém para embalar com ele, porque daí também não vão querer ter o rótulo dele, né? Então é uma coisa que teria que ser uma estrutura de cooperativa. Daí ele se associar a essa cooperativa que tem indústria, daí talvez ele consiga ter o rótulo dele. Tudo certo? Mais alguém? Leocrides? Eu só quero agradecer o Camilo, né, pela presença, né, para não deixar passar em branco já. Desejei as boas-vindas, né, Camilo? Somos velhos conhecidos aqui na casa. Quando ele chegou entre si, ele tinha uma preocupação: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Falei, vai dar certo, né, Camilo? E deu certo, tá aí. É só agradecer mais uma vez teu trabalho e pela pessoa que você é sempre pronta para atender, tenho prova disso. E desejar sucesso sempre, né? E chegamos à conclusão que o mel temos que fazer pipoca, né, cara? Não, é complicado. Esse ano é uma super safra mesmo. Eu vejo as pessoas falando, ó, a caixa tá cheia de mel, a caixa tá cheia de mel. Eu nunca vi coisa igual, assim. Esse ano eu acho que um pouco, acho, na nossa região lá, se assustaram do vento e foram para dentro da caixa para trabalhar, né? Mas, obrigado, Camila, pela presença, né? E sucesso sempre. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leocrides. Ninguém mais? Então, Camilo, agradecer mais uma vez aí a tua presença, por tirar esse teu tempo aí para vir explanar o que está sendo feito e o que já foi feito na Ipagre, né? E dizer para você, Camilo, que somos um parceiro aí, estamos com as portas sempre abertas para vocês. Sempre que vocês precisarem, você pode ter certeza que você vai ser bem recebido aqui. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima semana para vocês, viu? Agradeço mais uma vez, né, o empenho, o tempo de todos aqui para assistir. Eu lembro que na primeira apresentação que aqui nós fizemos, eu acho que ficou 2 ou 3 vereadores assistindo aqui, né? E agora todos os vereadores participam, assistem e mais importante, comentam e nos perguntam, né? Nem sempre a gente vai saber responder todos os questionamentos, mas a gente fica contente, e o que a gente não sabe a gente busca depois, procura saber, né? Então eu agradeço mais uma vez aí a todos que tiveram tempo aí da atenção para escutar e ver nosso trabalho aí.